Hoje a gente vai falar sobre o porquê que é importante você organizar as finanças da sua empresa. Se você tem dificuldade em saber como que está o panorama geral da sua empresa e está precisando organizar as suas contas para poder dar um passo à frente, esse vídeo aqui tem tudo a ver com você. E aí, eu sou o Lucas do canal Faz a Conta Aí, esse é o Rafa. Hoje o objetivo é realmente mostrar o que a gente precisa ter no primeiro passo para daqui para frente a gente poder ter mais informação, né, do financeiro, mais decisão estratégica que vem do financeiro para a gente. Isso, e a gente está começando por organização, porque para tomar decisão de maneira correta você tem que ter clareza. E para ter clareza, a gente precisa de organização, que como o Rafa falou, vão levantar essas informações para a gente poder analisar e não estar atirando no escuro, igual a gente vê muitos empreendedores e empreendedoras fazendo aí pelo Brasil. E o que isso resulta? Resulta no empreendedor que está sempre apagando incêndio e não tem um planejamento para que o negócio dele seja sustentável e organizado e que dê até para ele mesmo, de forma pessoal, mais qualidade de vida, para que ele não precise estar todo dia, toda hora, todo minuto ali na operação, resolvendo coisas emergenciais, resolvendo e apagando incêndio. Cara, e todo mundo já passou por essa situação. Você tem um problema, você quer resolver, você sabe que você está precisando fazer uma conta que você não tem um relatório que você não tem, só que você simplesmente não tem a organização necessária para fazer isso. E como é que você começa? Como é que eu vou pegar aqui o que eu tenho, o que eu recebi, o que eu paguei? Então, se você tiver um mínimo de organização para botar esses dados no lugar certo, quando você precisar deles, você já sabe onde está, você só faz um somatório aqui, um somatório ali e tudo começa a caminhar muito melhor. E aí o jogo vira. A gente vê isso até na nossa vida pessoal. Quando a gente não se organiza, isso resulta em desperdício de dinheiro, de tempo, de esforço. A organização é a base de tudo. O empreendedor que ele não é organizado, ele vai viver apagando incêndio e viver tendo que resolver situações emergenciais que poderiam ser evitadas e o negócio dele está se tocando de uma forma muito melhor, muito mais sustentável. E a organização é maneira até para todo mundo estar na mesma página, porque com a organização você consegue definir suas metas. Por exemplo, quantos pratos de comida você tem que vender em um dia para poder pagar suas contas todas? Quantas peças de carro você tem que vender para poder pagar a estrutura toda que envolve a sua loja? Então, com a organização, ela te possibilita que todo mundo na sua empresa entenda onde a gente deve chegar, onde a gente quer chegar e como a gente deve fazer isso. Não, e mais do que isso, será que o que você está tirando no final do mês da sua empresa é o que você realmente tem para tirar? Será que esse valor é maior, é menor? Você precisa ter esse número na mão, não só para quando chegar no final do mês você poder saber o que está acontecendo, mas para você poder traçar suas metas, programar um crescimento e entender em que momento o seu negócio está passando agora, entendeu? Então, o primeiro passo é o que a gente vai mostrar hoje aqui, que é organizar as suas contas. Exatamente. Até porque o que a gente mais vê por aí é aquele empreendedor, aquele gestor que mistura a vida pessoal com a empresarial e que aí acaba surgindo uma desorganização monstruosa porque ele nem sabe mais qual gasto que está vinculado com a vida pessoal da família dele, dos amigos dele e a individual dele e da empresa. Aí esses momentos se juntam e aí que surgem os problemas maiores, como falta de capital, como empréstimos que têm que ser adquiridos em instituições, e aí a gente já sabe que isso vira uma bola de neve e o resultado não é nada agradável para nenhuma empresa ou organização. Não, e esse tipo de problema você consegue identificar que quando você está com tudo organizado, você vai ter ali um monte de custo. Quando você olha, você fala, cara, eu não precisava disso, eu não precisava estar gastando isso aqui eu estou pagando um absurdo, tem um cara que eu conheço que paga metade do preço pela mesma coisa que eu tenho. Então, tudo fica mais claro quando você passa a ter organização do jeito certo. Não é simplesmente anotar tudo que entra ou anotar tudo que sai. É fazer as coisas entrarem no lugar certo, porque aí você vai saber a sua real situação. Exatamente. E fazer as coisas estarem no lugar certo envolve o quê? Categorias. Cada gasto, cada centavo que sai da sua empresa, ele tem que estar categorizado para poder facilitar a visualização dele. Como é que você vai enxergar alguma coisa? Onde que ele deveria estar encaixado? E aí que surgem as clássicas categorias, que é o custo fixo, despesas variáveis, e tem outras mais que a gente usa aqui, que a gente considera que são muito úteis, mas que não são regra, é algo que a gente criou e adaptou para o nosso entendimento financeiro. Quando a gente começa a falar sobre essa organização, o primeiro centro de custo que a gente tem mais comum é o custo fixo. Então, é a partir dali que a gente vai colocar as despesas que a gente tem ali todo mês, são recorrentes,
e que não dependem da nossa venda. Então, assim, o critério principal, né, para você poder definir se é fixo ou se é variável, é você pensar o seguinte: se eu vender 10 vezes mais, 1000 vezes mais, esse custo aumenta junto ou ele continua no valor que ele está hoje? Ele pode variar, né? Pode. O valor dele pode variar e é até um erro muito comum que a gente vê por aí. A gente acha que o custo fixo ele não pode variar, até instintivamente, porque se é fixo varia, mas não é isso. O custo fixo está relacionado a ele acontecer mensalmente e ser um custo que não varia de acordo com o seu faturamento, como o Rafa falou. Então, o valor dele, por exemplo, uma conta de água, ela vai mudar. Conforme você usa a água, a quantidade que você usa, o valor muda. Mas isso não está diretamente relacionado ao seu faturamento. Se eu vendo peça e eu vendi 10 peças e 100 peças, isso não influencia no valor da água da minha conta de água no final. Por isso, ela é considerada um custo fixo. E por isso, todo esse valor ali que vai debitar da sua conta ou que você vai pagar por boleto no final do mês, ele tem que ser direcionado para essa categoria custo fixo. Isso é a forma mais clássica e a mais eficiente que a gente considera de organização financeira. Isso aí. Então, assim, já é um primeiro dever de casa que você vai ter para fazer é o seguinte: pega a planilha que a gente colocou aqui, dá uma olhada nela, a gente vai ter ali explicado qual é cada centro de custo que você vai usar e a partir dali começa a categorizar de acordo com essa instrução que a gente está dando aqui. No próximo vídeo que a gente vai ter aqui para vocês, você vai poder entender melhor o que a gente vai fazer com isso. Mas no primeiro momento, o seu dever de casa é fazer isso, pegar a planilha e ir categorizando ali tudo que você gasta, com os valorzinhos do lado e o nome do que é. Isso, e como eu sou seu amigo, eu já vou te dando umas dicas para você poder categorizar com mais facilidade sem ter que perder muito tempo, porque a gente sabe que a vida de empreendedor é muito corrida e não sobra tempo para aqueles que querem crescer. Custo fixo, os mais clássicos são pagamento de colaborador, aluguel, água, luz, IPTU, contabilidade, segurança, se você tiver que pagar mensalmente. Enfim, aí a gente sabe que o ambiente brasileiro ele é bem diversificado, então você vai ter que ir adaptando de acordo com esses conceitos para o seu negócio. Despesas variáveis são aquelas que variam de acordo com o seu faturamento. Embalagem, meta, comissão que você paga para o seu colaborador ali ter um estímulo a mais. No caso que a gente tem aqui na Suporte, por exemplo, a gente tem de gastos variáveis, despesas variáveis. A gente vai ter o custo de embalagem, o custo com emissão de boletos, que é um custo que você tem que estar sempre revendo com o seu banco, é importante isso, para estar sempre negociando uma taxa melhor de emissão de boleto. O custo com a equipe de vendas, porque você tem comissão que entra aí no plano de contas no centro de custo variável. As metas, quando você atinge o percentual da meta, que a gente define aqui também, quando o vendedor atinge aquilo ali, o pagamento dessa meta entra nesse plano de conta. Percentual de comissão, mas assim, o custo da equipe de venda, que o Rafa está falando, é só o variável, é meta e comissão. O salário ele vai lá para o custo fixo, até porque ele já tem o salário pré-acordado, né, todo mês, então ele faz parte do custo fixo. Bem lembrado, então você vê que você tem assim, de uma mesma fonte de custo, você vai ter custos que vão seguir para dois lados diferentes. Um vai entrar o custo fixo, no caso do vendedor, ele tem um salário fixo, que é a parte fixa, e de acordo com o rendimento dele, ele vai ter essa parte que vai seguir para o custo variável, que é a comissão e a meta. Exatamente. Temos também as despesas esporádicas, a gente sabe que não tem como prever tudo também, então é uma saneta da porta que quebra, é a pessoa que encosta na parede suja, alguma coisa que você deixa cair no chão ali na correria, numa cozinha, por exemplo. Uma ida ao cartório. Uma multa de trânsito, que a gente sabe que às vezes está com pressa e não presta atenção em radar. Então, isso tudo você pode ir lá juntar na categoria despesas esporádicas, porque isso também tem que fazer parte na hora que você for botar o preço sobre o que você vende, sobre o que você oferece. Além disso, tem o CAPEX. CAPEX, para a gente não deixar as coisas muito soltas aqui, o CAPEX é o nome que você dá para qualquer reinvestimento que você faz na sua empresa, algum equipamento que você compra, computador, máquina. Tem diversos CAPEX. Se você faz filmagem, é um fotógrafo, por exemplo, e você compra uma câmera, você está reinvestindo na sua empresa. Se você tem uma cozinha e você compra um fogão, você está reinvestindo na sua empresa. Se você tem uma loja de venda de autopeças e você compra 6 computadores de atendimento, ou 2 ou 3, você está reinvestindo na sua empresa. E a gente sabe que para tocar uma empresa e para ela ser sustentável, para buscar o crescimento, a gente está sempre reinvestindo naquilo ali. Isso tudo é CAPEX, investimento em bens materiais. A gente tem também um centro de custo, né? Uma categoria dessa que é para retirada de lucro, que é exatamente
quando você retira o dinheiro para o bolso, para os sócios ou para os acionistas, né, que seria dividendo. Bom deixar isso sempre separado para você ter exatamente o que vai acontecer ali, porque na verdade a gente está falando disso agora, mas isso é o que vai entrar lá no final da conta quando a gente for começar a usar esse plano de contas aí para realmente fazer as contas. Então isso tem que estar muito bem separadinho lá embaixo. E a gente não podia esquecer dos famosíssimos tributos. Todo empreendedor paga e a gente sabe que ele representa significativamente uma grande gordura aí, uma parcela grande da composição de custo e que ele deve ser sim contabilizado da maneira correta para que você já saiba antes de vender o quanto você vai ter que disponibilizar para a colaboração da sociedade como um todo. Isso aí. E é bom também lembrar, porque tem muita gente que recebe a guia para pagamento do imposto e vai acabar contabilizando só esse valor aí na hora de jogar no plano de contas. Só que, na verdade, a mercadoria que você compra já vem na nota fiscal ali a quantidade de imposto que você pagou por aquilo. Então, o correto é você pegar esse valor e colocar no plano de contas na parte dos tributos. Mas tem gente que acaba usando na hora de fazer essa conta e colocando isso no custo da mercadoria, como se a mercadoria fosse o valor total, o custo dela e os impostos. Então, mais uma vez, isso é uma coisa que o ideal é que seja colocado no centro de custo dos impostos, mas tem gente que acaba optando por essa outra opção de colocar no custo da mercadoria já direto. Exatamente. Então, vamos lá. O que tem que ter em mente? Custo fixo, aluguel, funcionários, água e luz, despesas variáveis, despesas esporádicas, capex, tributos e retirada de lucro. Se você tiver isso em mente, você já organizou a sua casa. É igual aquela geladeira que está toda desorganizada, você botou cada coisa em cada prateleira. Quando você chegar para abrir, você não perde tempo. Você já sabe onde tem fruta, você já sabe onde tem laticínios e aí por aí vai. Então, acho que assim é o primeiro passo para você ter uma vida mais calma. Pô, você separa laticínio na sua geladeira? Eu particularmente, minha geladeira não estou organizada assim. Eu priorizo organizar as finanças mesmo na minha instituição. Cara, é importante a gente falar aqui, porque o conceito de despesa esporádica, nem todo mundo está acostumado com isso, né? Porque isso na prática vai ser um centro de custo que a gente vai utilizar na frente, quando a gente for fazer a conta da sua precificação, onde você vai ver que, na verdade, a gente está prevendo um possível gasto que você possa ter no período de um ano, um semestre, um trimestre. Então, a gente vai mostrar para vocês, sempre a nossa visão aqui, que é o que a gente gosta de falar que é ultra conservadora, né? Então, é como se a gente estivesse tentando prever o que você não sabe o que vai acontecer de despesa ao longo do ano. Para isso que serve esse centro de custo. Porque, assim, ultra conservador em finanças é sempre bom. Porque se você já se respaldou de tudo, se você sabe tudo que vai ser gasto, o que sobrar é lucro. Então, não tem como você se enrolar financeiramente. E para saber isso, nesse caso, quando você tem um lastro, um histórico, você sabe mais ou menos quanto que você gasta de despesa esporádica. Apesar dela acontecer às vezes só, repentinamente, ela acontece com uma certa frequência ao longo dos meses. Então, se você tiver essa visão, você consegue fazer um cálculo. Se você quiser, você pode estimar para mais, para ser mais conservador, mas aquilo ali já está te respaldando que você não vai ter uma gestão prejudicial financeira no futuro, em que você tire mais do que deveria, por exemplo, daquela empresa naquele momento. Então, a partir disso tudo que surge esse famoso plano de contas, que nada mais é que um plano que vai ter todas essas continhas aqui, e a gente vai deixar aqui embaixo uma ferramenta, porque a gente é amigo de vocês também, disponibilizada, e aí vocês podem categorizar e a gente pode começar a brincar para quê? Para achar o somatório de cada categoria dessa que a gente explicou, de custo fixo, de despesa variável, e aí nos próximos vídeos a gente vai mostrar o porquê que isso é mágico e o porquê que isso tem tanta utilidade para você ter uma gestão saudável e sustentável. E por favor, não deixe a dúvida acumular, né? Se tiver alguma dúvida na hora de usar essa planilha que a gente vai botar para vocês, comenta já aqui embaixo que a gente vai tirando as dúvidas aí de quem precisar, sem problema. Isso vai dar uma animação ainda maior, com certeza, se você clicar aqui no likezinho, para deixar o like no nosso canal que está começando agora. E a gente tem muita coisa aqui para contar para vocês e para colaborar e para ajudar vocês nessa trajetória aí que a gente sabe que é muito árdua de estar empreendendo no Brasil. Ativa o sininho para você não perder na semana que vem, quando a gente postar o próximo vídeo, porque a gente vai precisar do dever de casa que você está fazendo aí no vídeo de hoje. Isso aí, a gente está aqui para te ajudar. Vamos que vamos, faz a conta aí.